Luiz, bom dia. Bom dia. Essa entrevista é uma entrevista que eu estou fazendo para o meu projeto de doutorado do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da Unesc, em que eu pesquiso a Escola Ludovico Coppola e as relações entre as crianças que vêm de outros países, as suas famílias. Então, a tua entrevista é muito importante, primeiro, também como uma pessoa que veio de outro país, que tem toda essa experiência, e enquanto professor do projeto Novos Caminhos. Mesmo que não seja um professor aqui da escola, mas o projeto Novos Caminhos é um projeto maior, né? Então, ele abrange a rede municipal de Criciúma, e eu gostaria de, primeiro, conhecer um pouco mais da tua história de vida, a tua trajetória, a tua chegada no Brasil, enquanto pessoa, né, fora do projeto, e depois conhecer um pouco dessa tua relação com o projeto e as tuas experiências. Tudo bem. Bom, é um prazer participar dessa entrevista, né? É muito importante quando você é imigrante, né? Você chega num país sem nada e você consegue acessar alguns lugares, né, através da educação. Isso é muito importante. Eu cheguei aqui em 2019, depois de fazer o ensino médio. Eu tinha 19 anos, né? Quando eu cheguei aqui. Bom, eu cheguei sem nada, né? Porque deixei tudo na minha família atrás. Então, eu tinha só meu primo aqui no Brasil. Ele me acolheu, né? Eu fiquei na casa dele por alguns anos. Ele me ajudou também, porque quando você chega aqui, você sempre precisa de ajuda, né? Por questão do idioma também e como funciona a sociedade. Por exemplo, as instituições, estou falando. Eu trabalhei primeiramente depois de 2 meses, em 2019, na Esquimó Sorvete. Eu trabalhei lá no Fórum do Olindrado, né? Eu trabalhava na área auxiliar de produção e depois eu me tornei operador de máquina, né? Depois de um ano trabalhando lá. Eu não ganhava muito, mas eu sempre buscava aprender outras coisas. Eu fiz cursos técnicos como soldagem para um Haiti, eu era ceareiro, né? Então, eu cursei na SAC, né? Depois, eu cursei também na SENAI, a mesma coisa, mas a soldagem, mas áreas diferentes, eu também cursei operador de empilhadeira, né? Assim, muitos cursos técnicos, né? Para tentar ganhar um pouco mais, né? Para pagar a faculdade. 2021, eu pensei em deixar o Brasil. Eu iria morar em outros países, mas sempre não deu certo. Eu desisti também, né, com este sonho. Porque eu já estava aqui, tinha os documentos, né? Porque aqui no Brasil é um pouco mais fácil ter os documentos, né? Então, eu fiquei. Aí, eu fui lá na Unesc, eu me matriculei no curso de História, né? Por influência também de outros amigos, né? Eu fui lá, eu me inscrevi, até que eu me formei no ano passado. Neste ano, né? Em agosto de 2025. Então, não foi fácil porque eu tinha que me adaptar e eu até cheguei a quase desistir, né? Quase desistir porque era muito difícil. Lá no Haiti, a jornada do trabalho são 8, 7 horas por dia e também todo mundo tem o seu negócio, né? Mas aqui é diferente, você vem e trabalha muito. Eu não me acostumei, né? Assim, trabalhar muito durante o dia, durante o mês. Eu me lembro, em dezembro de 2019, eu trabalhava na Esquimó, sabe, quando a gente está no verão, aí tem que produzir muito. Então, eu trabalhava sem pausa. Aí,
domingo, sábado, todos os dias. E também fazendo hora extra. É, bom, isso me magoou muito, né? De ver você ter que trabalhar assim. E também tinha a questão, né, do carregador. Se você não quer, vai andar sem embora, né? Aí eu tinha que ver. Mas acredito agora, né? Agora que a gente entende mais o país, né? A gente entenderia. Mas na época eu não entendia assim. Eu não entendia assim. Bom, isso me magoou muito. E também conversei com outros amigos, né? E eu falei que eu me arrependi de vir aqui no Brasil, lá, se trabalhar muito, sempre lá, mas não está ganhando muito, enfim. Mas entendendo a realidade hoje, a gente entende como funciona o país. É claro que o Brasil é um país, e que o país também é um mundo, né? Todo esse percurso até que, 2023, bom, antes disso, 2021, depois de aprender, de cursar os cursos técnicos, eu consegui trabalhar como soldador, né, numa empresa. Agora, né, que eu comecei a me tornar a pessoa que eu queria aqui no Brasil, porque trabalhando sobre a sua profissão, você tem também um status na sociedade e também você está entrando numa grana melhor, né? Com esse dinheiro, eu fui morar sozinho e fui na Unesp me matricular, né, na história. Eu comecei a pagar minha faculdade. Eu, eu acredito que eu consegui bolsa ali na Unesp um, em 2 semestres, 2 semestres, né? Estou falando isso que, às vezes, eu acredito que o imigrante, eu cheguei aqui como refugiado, né? Aí, sem nada, assim, e as exigências que eles fizeram para conseguir bolsa, eu não tinha nenhum documento. Por isso, eu fui lá, eu apliquei para sair da faculdade, né? Eles não ajudaram, não muito. Mas eu fiquei devendo, né, cada semestre, até conseguir pagar tudo, né, para conseguir me formar. Mas graças a Deus eu consegui me formar ali, na Unesp, né, de 2021 a 2025, cursei História. E em 2023, né, depois de 2 anos trabalhando como soldador, né, eu é, comecei agora a trabalhar, né, como professor no projeto Novos Caminhos, né. Eu tenho 3 anos no projeto, agora, em 2023, 2024, 2025, 3 anos trabalhando no projeto. E o projeto Novos Caminhos abre portas para mim, como abre portas para os estudantes também. E os pais que vêm de fora, que às vezes não falam português, mas precisam de uma ajuda, precisam de alguém para mostrar o caminho. É como o nome do projeto Novos Caminhos. Né? Então, agora eu estou ainda trabalhando no projeto, né? E estudando também outras coisas, como fazendo uma outra licenciatura, né, em letras, em inglês, para entender melhor ainda, né, a área que estou atuando. Então, tu chega no Brasil com a condição de refugiado. Como é que foi essa tua trajetória? Tu saiu do teu país e veio para o Brasil? Bom, eu passei por vários países, né, para chegar aqui. Por exemplo, eu saí da capital do Haiti, que é Porto Príncipe. Eu peguei avião para Curaçao, se não me engano, você Curaçao, conhece esse país, né, que vai jogar o Mundial, né, pela primeira vez na vida. Copa do Mundo, na verdade. Bom, depois de lá, eu peguei avião para o Panamá, né? Eu me lembro no aeroporto do Panamá, eu quase me perdi dentro, né? Porque uma estrutura gigantesca, o aeroporto do Panamá. Eu dormi lá no aeroporto, depois, no dia seguinte, né? Eu peguei outro avião para Guyana, inglesa, né? De lá eu entrei para o Brasil, né? Eu entrei para o Brasil. Foi um percurso assim, um caminho muito difícil,
muitos dias viajando, né, dando avião, sai de um país vai para outro, né, porque o Brasil, naquela época, não tinha voo direto para sair de Haiti e vir para o Brasil. Eu teria que passar por vários países. Essas suas escalas não foi em função de sair do país e ter uma rota Pode falar. Para, digamos assim, como se faz para entrar nos Estados Unidos, né? E eles têm que ir por uma rota para despistar, dizer que tu está a passeio. Não era isso, só porque não tinha um avião direto mesmo. É porque aqui no Brasil é mais fácil para um haitiano. É porque se você tem uma família aqui, né? Sabe, em 2014, se não me engano, era a Copa do Mundo, né? Antes disso também, o Brasil abriu as portas para receber imigrantes para trabalhar, né? Construção de estádios, assim. Então, a gente tinha um passo livre para entrar no país. Então, por meio disso, tem muitos haitianos que entraram aqui no Brasil e também agora tem outros programas como educação familiar, né? E se você tem uma família aqui, também pode ajudar você a entrar com visto, muito fácil para o haitiano. Se você tem família agora, mas antigamente você não precisava ter alguém aqui para entrar no Brasil. E aí você tinha o seu primo? Eu tinha o meu primo, mas primo não pode trazer primo. Só família, estou falando de mãe, pai, filho. Mas naquela época não era difícil. Porque o Brasil abriu as portas, né, para receber os imigrantes e entramos. E eu acredito também, na história recente, o Brasil sempre tem um carinho para os haitianos. Tinha uma missão de paz, né, liderada pelo exército brasileiro, no Haiti, né? Eu não sei se é por isso, mas o brasileiro conhece a realidade do Haiti e o governo quer ajudar, né? Uma forma de ajudar é receber esses imigrantes, né, para morar aqui e também procurar outros caminhos, né? O Brasil vai ajudar nesse sentido. E como é que foi essa missão de paz lá? Você era popularmente conhecido? Vocês teve repercussão? Como vocês entenderam isso lá? Bom, é que na época, quando a missão estava lá, eu não ligava muito para esses assuntos. Eu também era adolescente, aí eu não conhecia muito bem as coisas. Mas é agora que eu cheguei no Brasil, que eu sei que foram os brasileiros que estavam lá, eu não sabia antes. Mas, como eu vou dizer, essas missões a gente faz nunca resolve uma questão, nunca tem os objetivos nos países que eles vão. Você pode pegar o Haiti, qualquer outro país da África, nunca resolve o problema, entendeu? Por exemplo, atualmente, agora, tem missões de paz no Haiti, mas só que está piorando, tá entendendo? Os brasileiros falam lá, bom, pela ONU, né? Nações Unidas, assim. Mas a gente não tem problema com os brasileiros. Mas, falando a verdade, é que nada foi resolvido também, entendeu? Porque não é o culpa deles. Quando eles estão lá, eles estão recebendo ordens, né? Aí, se não receber ordem, não podem fazer nada, entendeu? O problema lá é que o governo é corrupto. Quando você tem um governo corrupto, é claro, nada vai funcionar. O governo que deve manter, que manda na polícia lá no Haiti, o governo que diz vai fazer a operação para prender os bandidos, assim, mas se o governo não faz nada, então a polícia não faz nada também. É isso que está acontecendo. É a mesma coisa também quando a missão estava no Haiti. Não tinha ordens, então, se tinha ordens, não era para acabar, né, com o problema. E também imagina um soldado brasileiro entrar numa favela no Haiti, matar alguns bandidos.
isso vai resolver o problema, e as outras crianças nas ruas, que não tem nada, que não tem pais, que não tem educação, que não tem acesso a nada, eles que vão, às vezes, se tornar, né, o que chamamos de, né, bandido, assim, porque o recrutamento, bom, eu estou falando que os outros, os donos, as crianças, né, eles recrutam as crianças nas ruas, né, e a criança não pode falar nada. É difícil, assim, para resolver esses problemas, não é uma missão de paz. É por isso que as missões de paz nunca resolvem, nenhuma vez na história, esses problemas em qualquer país. Não, não resolve no Haiti, não resolve também em qualquer outro país, por exemplo, na África, como eu falei. Assim, a missão que foi liderada pelos brasileiros também não resolve nada, né? Não por causa deles, né? Por causa das políticas que eles adotam, que eles pensam que podem resolver os problemas, na verdade, que só pioram os problemas, né? Não pode resolver, por exemplo, uma situação precária de resolver a questão socioeconômica de um país por meio de tiros. Não pode. Você precisa de uma política ativa, né, de governos que não são corruptos para resolver essas questões. Rubens, tu falou da tu eras criança, né, adolescente. Como é que foi a tua infância e a tua adolescência? Também falou que as crianças são cooptadas, né, por essa questão do crime organizado, das gangues. Como é que foi a tua relação lá no Haiti, criança e adolescente? Bom, posso dizer assim que o Haiti é um país pequeno, mas é grande ao mesmo tempo. É que tudo que eu estou falando para você agora só acontece na capital do Haiti. Tudo o que eu estava falando, questão de bandido, questão de gangue, só acontece. Tudo que eu estava contando para vocês só acontece na capital do Haiti. Tipo, Florianópolis é a capital, né? Aqui estamos em Criciúma. Aqui Criciúma segue vida normal, não tem nada. Então, eu morava em Criciúma, só estou ilustrando para você entender melhor. Né? Então, a cidade que eu morava, né, chama Petiguara. Eu sou de Petiguara. Então, assim, lá no Petiguara, a gente não tem esses problemas como bandido. Mas eu estou falando que se o Florianópolis, né, é a capital, então tem influência nas outras regiões. Aí, o que está acontecendo lá na capital, às vezes atrapalha o cotidiano, né, das outras regiões, né, das outras pessoas também. Por exemplo, eu não conhecia nós, essa comunidade, né, que todo mundo conhece do Haiti. Agora, quando você pesquisa o Haiti na internet, parece que o Haiti é a capital, mas não. As outras regiões têm vidas, entendeu? As outras regiões têm vidas. Minha infância ali, bom, normal, era normal porque eu cresci jogando basquete, eu era músico e nas igrejas, né? Eu tocava trompete, eu tocava também outros instrumentos, né? E nas festas, nas escolas, vida normal, como uma criança deveria ser. Né? Mas estou falando agora, na capital, algumas crianças, né, de pais pobres não tiveram essa oportunidade, porque eles cresceram na rua, né? Como é que assim, um jovem de 19 anos resolve ir para outro país, morar e tentar uma vida com um primo? Qual foi a tua motivação? Como é que foi esse momento? Bom, é que a gente não planejou, né? É, eu não planejei viajar, eu não planejei, mas só que no último ano, nos últimos meses de 2019, surgiu a oportunidade, surgiu a ideia, porque meus pais estavam pensando sobre a minha faculdade, né? Então,
é que lá a gente tem uma centralização das instituições. Tudo, quase tudo, né? Está na capital do Haiti. Então, para estudar, você teria que ir na capital, né? É, algumas outras regiões têm universidades, mas as universidades públicas, a maioria estão lá em Port-au-Prince, na capital do Haiti. Assim, ó, meu pai não queria que eu estudasse lá na capital. O Brasil era uma opção para eu trabalhar e estudar. Então, foi assim que eles se organizaram, né? Então, eu estava aqui para estudar e trabalhar. Foi isso. Eles fizeram esse planejamento. Uhum. E como é que é a tua família? Tu tens quantos irmãos? Bom, na época eu tinha um irmão e uma irmã, éramos uns três, mas agora tem um outro. Ah, Agora somos quatro. Uhum. Mas E tu és o mais velho? isso, estou mais velho. Estou mais velho. E a minha irmã teve como a segundo filho. Tem um nome, né? Tem um nome para o segundo filho, por ver. Ah, Bom, minha irmã também depois de bem está também no Brasil com o mesmo objetivo. É que lá oportunidade para estudar é que tem, mas as escolas de qualidade não estão ali nas cidades, nas regiões que a gente morava. Então, a gente tinha medo também da capital. Né? Quando você não conhece, é um problema. É um problema. Tudo poderia acontecer, né, com a gente, mas a gente saiu mesmo. Mas por isso, porque não tinha opção, né, para estudar. e a tua irmã chegou em que ano no Brasil? Acredito em 2024. 2024. E ela começou a trabalhar e conseguiu Ele estudar trabalhava também? alisando no supermercado e agora ela está estudando técnico de enfermagem na Unesp. Ela veio com a tua namorada? Ou vieram separadas? Separadas. Minha namorada veio ano não, 2000. Não, minha irmã veio em 2023 e minha namorada 2024. É. E a tua namorada, a família dela, enfim, ela já tinha um plano de vir também? Não, eu não tinha. Ela só veio por causa de mim. Bom, a gente se conheceu no ensino médio, no Haiti. Então, passei muito tempo com essa menina aí, gostando dela. Então, a gente manteve o contato até que eu saí do país, do Haiti. Então, quando surgiu a oportunidade, eu me organizei, né, com os documentos também, com a grana, e puxei ela aqui, né, mas as famílias dela não tinham esse plano. Ela começou a estudar direito no Haiti, ela começou, mas por causa do país, não conseguiu avançar nos estudos, né? Porque sempre, todo dia que passa, os bandidos estão pegando mais territórios. Assim, complica a vida de todo mundo. Aí ela desistiu, parou, e agora ela está aqui, né, para continuar os estudos dela. Né? E ela quer continuar o direito? Não, ela vai cursar design. Design, ela estava fazendo um curso técnico ali, como costura, né? Mas agora ela tem que entrar mais tarde, vamos ver o que vai ser. E ela gostou do Brasil? Quem não gosta? Né? Os haitianos defendem o Brasil, defendem, né, o Brasil mais que os brasileiros. É mesmo? Eles gostam. Aí você não pode falar mal do Brasil, na frente disso. Os haitianos não gostam de pessoas que estão falando mal do Brasil. Não gostam. Aí você não pode criticar o Brasil, não. Nada. Só gostar dele. Também, você pode ver que lá na internet, muitos
bom, os brasileiros às vezes menosprezam os jogadores brasileiros, por isso, o trigono e tal, etc. Mas os haitianos adoram. Porque quando tem Brasil jogando, todos os haitianos, bom, uma parte, né, tem uma outra parte que defende a Argentina, né, sempre por torce pelo Brasil. Vê-se com a maré, com a camiseta, né, do Brasil, a torcer, os haitianos torcem muito, até que às vezes eles ultrapassam a linha, eles exageram, mas enfim, eles gostam do Brasil. Às vezes eles brigam. Eu lembro quando eu era criança, o Brasil perdeu, se não me engano foi em 2006, que o Brasil perdeu, não ganhou a Copa do Mundo. Aí tinha um torcedor da Argentina, né, que era meu primo, que estava tirando sarro de mim por causa disso. Eu chorei. Bate forte mesmo. E o haitiano gosta muito do Brasil. E gostamos também do povo brasileiro, né? Apesar de tudo, né? É que nenhum povo é perfeito, mas você pode se sentir em casa. Aqui parece que você está no Haiti, né? Às vezes nós sentimos melhor, né, aqui do que no nosso próprio país, né? Às vezes depende da depende da situação que a pessoa enfrentar, a gente vive aqui no Brasil, né? Às vezes é isso, de segurança, e também é um povo carinhoso, né? O povo brasileiro, meu Deus, é muito amor. E também tem umas políticas como é que ajudam muito os haitianos, né? Gostamos do Brasil, gostamos. Bom, os haitianos, acredito que devo falar, né, sobre isso, questão do racismo, é que os haitianos não eram acostumados, né, a usar essa palavra, racismo. Quando eles vêm aqui, não sabem também nada disso. Às vezes, mesmo que um brasileiro comete errado com eles não ligam, porque não sabem. Aí, eu acredito que se eles soubessem mais dessa questão, e eu acho que isso isso afetaria mais eles, mas, por exemplo, no sul do Brasil. Mas já que eles não sabem, por exemplo, minha mulher também, ela não liga muito para essa questão. Quando eu falo com ela sobre isso, mas ela não liga, porque ela não discutia, né, esse assunto, né? Ela só começa a entender aqui do Brasil. Você está entendendo a realidade, né? É bem diferente. Assim, mesmo com isso, é muito raro que você ouvir um haitiano falando sobre essa questão. Muito raro. Eu gravei um vídeo falando sobre um ato que acontece com um brasileiro mesmo, no meu canal, e alguns deles falam assim, mas no Brasil não tem racismo. Algo assim, aqui não tem racismo, tudo esses comentários que vocês costumam ler na internet. Alguns entendem, alguns não. Porque eu mesmo, eu só escuto sobre essa questão aqui no Brasil. Eu não sabia nada, né? Bom, eu sabia alguns trechos, por exemplo, num filme, né? Mas nas escolas não tem isso. Mas eu posso dizer também que nas escolas no Haiti tem pessoas da sua cor, mas não tem diferença entre a gente, por exemplo, de Haiti não, ou você não se sente superior com a questão da sua cor. É que tem gente tem a pele muito clara no Haiti, mas não tem mais diferença. A diferença que quem tem é a grana, é só a grana que divide as pessoas. Aí tem a burguesia, também tem a pessoa da classe média, o povo. É isso. É bem interessante essa tua fala, Luiz. Eu já percebi isso também. E em outro momento, quando tu tinhas falado sobre isso,
Eu achei muito interessante, porque tu veio conhecer, saber sobre o racismo no Brasil, né? Porque lá no Haiti as relações são diferentes. Então, eu percebo em algumas relações aqui na escola também sobre isso. Assim. E essa pauta não é uma pauta, né, da realidade do Haiti. Não, é por isso que quando os alunos, os estudantes haitianos, africanos vêm aqui, e os outros alunos estão começando a falar do cabelo deles, estão falando da cor deles, isso afeta muito eles, porque eles não crescem ouvindo essas coisas. A beleza é redefinida aqui no Brasil, né? Isso que afeta eles, né? Às vezes. É, por exemplo, como eu falei, lá no nosso país, quem tem cabelos diferentes, quem tem cores diferentes, aí não é um problema. Não é um problema, mas aqui tem um padrão, né? Bom, na questão da sociedade tem um padrão, e às vezes isso afeta eles, entendeu? É, essa questão também. E tu percebe isso entre os estudantes no projeto? Tinha tem uma estudante que não teve mais um projeto por questão disso, porque acho que os outros alunos não querem brincar com ela. Mas não é isso a realidade. Acontece na sala dela, mas traz também no projeto. Já que no projeto tem mais alunos da Venezuela, né? Da Venezuela que tem coisas diferentes, né? Mas a estudante que estou falando é uma haitiana. Assim, ela não quer vir no projeto porque quando ela chega, só ela que tem a cor negra, né? E os venezuelanos falam espanhol, é claro que eles conversam mais entre eles, porque falam espanhol. Mas sabe quando você sobe demais e você já carrega o comportamento estranho? E às vezes eles vão culpar você que você é o problema, mas na verdade não. Você está sofrendo muito tempo e você já desenvolve alguns comportamentos, né, para você se defender. Aí não vir mais no projeto é uma solução na cabeça do aluno, entendeu? Aí você tenta, mas na verdade que às vezes fica difícil resolver essas questões, porque todo mundo começa do mesmo jeito, né? Eu acredito assim que deveríamos valorizar, né? A história da população negra, assim, por exemplo, eu sempre falei, eu falei no meu TCC, um jeito de combater o racismo é ensinar algumas histórias diferentes sobre o povo negro, né? Porque quando você fica falando sobre a escravidão, isso não há, na escravidão só. Quando você fica falando sobre a escravidão só, isso não ajuda o aluno que está na prova. Porque não gosta de falar sobre a escravidão. Ele não gosta porque isso ainda magoa o aluno. Magoa ver as fotos, ver o sofrimento do povo, né? Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, não me engano, a Alemanha colonizou a França. Então, levou muitos franceses para a escravidão. Você ouve humanos que eles falam sobre essa história, né? Não falam, mas eles não esquecem, né? Não falam, mas falam de Napoleão Bonaparte, conquistador, né? Então agora, por que não fala também da primeira República Negra na Saba, né? Por que não fala da derrota que esse mesmo Napoleão sofreu no Haiti? Por que não fala sobre essa questão, né? É muito importante você levar uma história diferente, né, na sala, para mostrar que, como alguns pretos, você tem outras inspirações que não sejam tão, que somos a mesma raça, mas que não sejam inspirações brancas. Assim, isso poderia ajudar o aluno a ter autoestima, porque eu
Eu observo que a maioria dos alunos negros, dos estudantes negros que eu conheço, não tem autoestima. Não tem autoestima. Eu, eu também, às vezes, me assusta muito, né? Me assusta muito. E, às vezes, quando eu estava na faculdade, as histórias que eu ouvi e também eu acho que é muito difícil ter amigos. Isso afeta você. Minha na faculdade, imagina também para os alunos adolescentes. Né? Afeta eles. Acredito que precisam ter essa história para ter autoestima, né? Para se inspirar, por exemplo, no livro de Sali, né? Que é o primeiro criador negro, né? Desse livro aqui, e muitos. A história não fala, mas que existe, que poderia ajudar esses estudantes, né? Não é sempre você vem com uma história da Revolução Francesa, tal e tal, mas o conceito da liberdade foi definida como conhecemos hoje na Revolução Haitiana. Você entende isso? Então, você fala da Revolução Francesa, aí não fala da Revolução Haitiana, acredito que é um absurdo. Um absurdo porque imagina alguém que proclama a liberdade para todo mundo e você manteve né, a escravidão, né? E as pessoas negras. Mas na Revolução do Haiti, o imperador falou claramente que não importa se você é negro ou branco, todo mundo está livre no meu país. Né? Tem uma grande diferença na mesma época. Né? Então, eu acredito que essa história deveria ser ensinada mais. Né? Ensinar mais. Exatamente. Talvez, Rubens, a tua passagem pelo curso de História tenha te trazido, né, essa outra reflexão que tu, de repente, não consegue fazer com os colegas do teu país, com o pessoal que interage, porque é bem isso como tu fala, não era uma pauta lá, porque não tinha esse racismo estrutural que a gente, né, sente todos os dias aqui no nosso país, né, é uma realidade diferente. Quando chega aqui, até se perceber, enfim, mais uma reflexão, né, e discussões sobre isso são importantes, né, para se entender nessa sociedade, né. Muito importante até um aluno, né, esse estudante ali no curso comigo, sempre me pergunta, Rubens, você conhece um bom livro sobre a Revolução Haitiana? Rubens, você pode vir dar uma palestra sobre a Revolução Haitiana para nós? Né? Isso é muito importante. Eu acredito que esta história precisa de uma revalorização, porque não vai ajudar só para conhecer, mas também vai ajudar as pessoas negras no Brasil, vai ajudar, e também as pessoas brancas, porque o racismo não é nossa culpa como pessoa negra. Acho que o racismo é um problema branco, né? As pessoas brancas, né, deveriam se sentar e passar por que você é racista, né? Porque, mas como o professor Silvio Almeida falou, o racismo é político, é político. Porque ninguém acha que é superior em relação a uma outra pessoa por questão da cor. Ninguém acha, mas essa questão também segura, né, assegura alguns espaços, né, para as pessoas brancas, assim, que segundo os estudos, né, que a média salarial ou também as ocupações na sociedade, né, assim, tem uma relação bem política, assim, bem política. É só para manter o status social, é para manter as relações da sociedade, assim, mas ninguém acha que é superior em relação a outra pessoa. Eu não acredito nisso. Eu não acredito, porque tem médico negro, médico branco, jogador negro, entenderam? Assim é só uma política. Eu posso dizer também, professora Tati, você percebe que, assim, quando uma pessoa branca e uma pessoa negra estão discutindo,
ficam curiosos, aí vem os atos racistas, os modernos, todo animal que morre, né? Então é assim. Eu me lembro recentemente, né, um estádio que um torcedor estava xingando outro torcedor que era negro, aí a torcedora branca chamou outro e tal, porque ele estava brava, aí queria ferir o outro, né? Aí começou, né? É uma política, é uma política. E as pessoas negras também deveriam trabalhar sobre a autoestima, né? Como eu falei, a escola deveria começar a ajudar trazer outras histórias, né? Para ajudar nós, né? Acabar com o preconceito, né? E tu, enquanto estudante universitário, tu percebeu o racismo dentro do espaço universitário? Tu percebeu, porque tu falou das tuas relações, né? E as amizades, enfim, tu percebeu esse distanciamento? Muito assim. As minhas únicas amigas, bom, eu tinha 3 amigos, né? Bom, falar com uma pessoa não significa que é seu amigo, né? Uma sala que tinha muitos estudantes negros, eu tinha só 3 amigos. E um amigo meu era homo, né? Posso dizer assim, né? Sim. E as outras 2 eram negras. Assim, porque essas pessoas foram meus amigos e as outras não. Porque, você percebe? Então, assim, você sente, por exemplo, você, Tati, você percebe, eu não sei como você percebe você mesmo, né? Eu não sei. Mas eu posso dizer, falando com eu me sinto bem falando com você. Existem poucas pessoas aqui, brancas, na cidade, que eu me sinto bem falando com elas, como que eu estou falando com você. Aqui do dentro do coração, né? Você, eu não sei. Parece do jeito que a pessoa olha você, tu sente que ela se é sincera ou não, entendeu? Aí falando com você, eu não me sinto isso para ela. Eu estava falando, né? Porque existem poucas pessoas aqui na cidade que eu me sinto à vontade de falar, né? Que quando falando, né, com essas pessoas, você não sente que a pessoa não é sincera, né? Algumas coisas eu não sei como acontece, eu não sei, né? Certas vezes eu não estou muito afim de continuar uma conversação com uma pessoa branca, eu não sei. Mas com outras pessoas brancas também, eu me sinto que é normal conversar sem problemas, né? Por exemplo, o meu comportamento no Haiti era diferente, mas aqui no Brasil mudou bastante em relação às pessoas. Algumas coisas que eu não sei como explicar. Né? É a mesma coisa que acontece com os adolescentes, né? A situação social do país às vezes muda algumas coisas, né? E você que não consegue explicar, né? Não consegue explicar. E aí, por conta disso, as relações ficam mais restritas, né? Como eu falei, na escola mesmo, eu falava com todo mundo, mas para ter amigos, aí é diferente, é difícil. Eu posso contar uma historinha bem rápida. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com uma menina, né? Ela me chamou para assistir um filme com ela na sua casa, assim, e ela estava me contando que os pais dela são racistas. Os pais vão falar coisas, mas não precisam me preocupar, né? Uma menina branca. E eu comecei a tornar amigo dela, enfim. E uma vez, né? Bom, a primeira vez que ela estava apto para me apresentar para as amigas dela, e ela
ela simplesmente fugiu depois de falar com as amigas. Porque o que eu entendo é que as amigas falaram para ela que um menino negro assim, é difícil, mas isso aí é a realidade, né? Temos que falar. É a realidade. Isso, é bem isso. Uhum. Tem que ser falado até. E isso aconteceu várias vezes, né? Você percebe, eu não sei se eles entendem ou não, mas deixa claro que porque você é negro, você não pode ser amigo deles. Deixa isso bem claro. Que pena, Rubens, que tu teve essa experiência. Eu acho que, de repente, né, uma turma difícil também, e dentro desse contexto, né, ficou mais difícil ainda. Eu te percebia como alguém reservado, achei que era da tua personalidade. Agora, te conhecendo um pouco melhor, que a gente nunca conversou sobre isso, né? Aí tu falando que tu tinhas outro comportamento lá no Haiti, eu penso, né? Então, a gente faz uma leitura das pessoas, mas né, imaginando que era a tua personalidade, aquela pessoa mais reservada. Até lembro que em sala de aula, quando tu fazias algum comentário, não era, porque tem pessoas que falam o tempo todo, mas não, aí até eu falava com a Michelle, assim, o Rubens, ele fala na hora certa, e ele, quando ele fala algo muito interessante, planejado, algo que tem tudo a ver com a discussão. Então eu tive assim aquela pessoa que observava e interagia, né, em alguns momentos específicos, mas talvez se tu tivesse mais à vontade, né, tu ia ter outro comportamento. Bom, é que a universidade foi uma experiência muito difícil, certas vezes, e outras vezes não. É porque eu sou uma pessoa reservada, ao mesmo tempo não. Porque numa área dessa educação, claro, não sou reservado, né? Tem que falar, tem que ir com outras pessoas, assim. Sim. Mas é que com tudo que eu aprendi, com tudo que eu estou observando, isso me afeta. Não precisa falar que isso não te afeta, né? Eu sou humano, né? É claro que me afeta. Por exemplo, uma vez eu tinha um colega que estava brincando comigo, a gente estava jogando voleibol. E é que eu faço as coisas rápido, aí ele me falou assim, de como bem selvagem, assim. Depois ele falou, que eu tô brincando. Assim, brincar usando palavras racistas, assim, tudo isso me afetou. Eu tinha, às vezes, medo de falar também, porque eu não sei o que eles estavam pensando, né? Assim, bom, é que, como eu falei, a sociedade às vezes desenvolve umas coisas em você que você não consegue explicar. Eu posso dizer, eu observo, eu sinto as coisas, eu estou dizendo para a sociedade que o racismo como sofremos hoje, ninguém vai falar para você diretamente que não gosta de você porque é negro, mas o comportamento da pessoa, né, mostrar que né, o comportamento às vezes não ajuda. Já fala que o que a pessoa acha de você, né? O tratamento também, enfim. Às vezes eu não falo sobre essas questões porque eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado. Entendeu? É por isso que eu falei para você que certas coisas eu não consigo explicar, só estou vendo. Se eu não estou afim de falar com umas pessoas e com você eu estou normal, aí eu posso falar para você, porque eu estou normal com você, eu me sinto à vontade de falar com você, aí eu me sinto à vontade, né? Por exemplo, Silvana, sinto à vontade de falar com Silvana, né? Sem problemas. Eu posso contar nos meus dedos, né? Com as pessoas que eu falo sem problemas aqui.
E o resto, não sei. Não sei explicar. Porque eu não consigo falar com elas, eu não posso manter uma conversação com elas, porque eu me sinto estranho. Isso é uma realidade, eu não sei explicar. Mas no Haiti não era assim, não era assim. E a tua vida aqui no Brasil, tu pretendes continuar aqui no Brasil? Quais são os teus planos, Lucas? Não, é que, na verdade, pelo momento, sim, eu teria que continuar, porque não é fácil conversar. Aí, eu estou pensando assim, se eu for morar no outro país, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar de novo, de zero, né? Bom, provavelmente de zero, é para construir as relações, né? Tudo de novo. Assim, eu não sei. Mas falando sincero, se o problema dos bandidos, eles resolvem aqui, é claro que eu vou lá, porque é que quando você mora no teu país é outra coisa, né? É diferente, né? É porque agora que eu tenho mais conhecimentos, né? Eu tenho mais experiência na vida, eu consigo morar lá e ter meu negócio e conseguir minha vida lá no Haiti. Eu já tenho todo o conhecimento que eu preciso para trabalhar e realizar meus sonhos lá no Haiti. Eu já fiz um estudo aqui, né? Eu conseguiria facilmente morar no agora, mas se as coisas continuam assim, não vai dar certo, não vai dar certo, porque tudo que você tem, aí você vai gastar e não vai conseguir entrar, né? Porque você está gastando, aí vai ficar difícil. Se continuar assim, eu vou ficar aqui no Brasil, vou ficar porque como eu falei, apesar de tudo isso, você consegue se manter. Você consegue se manter, porque quando uma empresa precisa de trabalhador, aí não é a porta da pessoa, precisa de trabalhador mesmo. E os haitianos gostam de trabalhar, nós trabalhamos, né? E, por exemplo, desde que eu cheguei aqui no Brasil, né? Em agosto, né, de 2019, eu comecei a trabalhar em setembro, em 30 de setembro, nunca fiquei um mês sem trabalhar, 6 anos trabalhando. Então, contribuímos, né, para o sucesso do país quando estamos aqui, os haitianos, e também para o nosso próprio sucesso, né? Isso mesmo. Ficar aqui, não tem jeito. E a tua experiência na SATIC? Uma vez tu tinhas me dito que tu iniciou um estudo lá e tu não conseguiu por causa da língua? Bom, é que eu fui lá, foi em fevereiro de 2020, aí eu tinha poucos meses no Brasil, né? Eu fui lá cursar eletromecânica, então eu não consegui passar porque eu não entendi nada, eu não entendia nada na época. Sim. Então, por isso que eu desisti do curso. Foi uma experiência assim, como eu estava no Brasil. Sim. Eu tinha vontade, mas eu não tinha condição. Depois eu fui lá me matricular em outro curso, que era soldagem. Eu já sabia soldar lá no Haiti, então eu consegui ter o certificado, né? E trabalhei nas empresas, né? Aí depois eu fui lá no Sinai, né, fazer um outro curso específico, né, para solda como caminhões, né, o tipo de solda do liberado. Assim, eu fiz também, consegui o certificado. Então, não foi uma experiência grande como antes. Sim. Foi uma coisa bem. Talvez me explica agora o projeto Novos Caminhos. Como que é o projeto? Tu já estás há 3 anos, né? A abrangência dele, como tu vê o projeto? Bom, o projeto Novos Caminhos, como o próprio nome, né, já diz, é um projeto
que está aqui abrindo novos caminhos para quem chega aqui no Brasil, né? Por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, eu não tinha um curso de português para me ajudar. Então eu tive que aprender sozinho e eu aprendi mal, entendeu? Eu aprendi mal. Quando você aprende um idioma mal, aí vai ter muita dificuldade na frente para mudar o que você já tinha aprendido. Você pode perceber na minha fala que eu cometo alguns erros. É que eu aprendi assim, mesmo de cursar na universidade, isso não tira tudo que você já aprendeu. Eu acho que um pouco não é assim que falei, talvez o sotaque, né? A maneira de falar, mas a tua pronúncia é ótima. Bom, enfim, é que, por exemplo, se eu sabia, se já tinha um projeto assim, é claro que certas coisas poderiam ser diferentes. Assim, para quem chega no Brasil com C1 e tem acesso a esse projeto, eles sabem como isso é. Eu estou falando para mim como eu desisti de estudos, porque eu não falava português, né? Esse acompanhamento, a gente não só ensina o idioma, a gente facilita a adaptação para os pais dos alunos e também os alunos, né? Eu tinha 20 anos, né, quando eu cheguei aqui, em 2020, tinha 20 anos. Imagina agora uma criança, né, um adolescente, vamos falar de adolescente que é melhor, numa sala de aula que não entende nada, que não sabe nada, que não sabe como funciona. Enfim, é difícil. O projeto está aqui, ensinamos o idioma, também ajuda na adaptação, como explicar como funciona a escola, como funciona a sociedade, como também não precisa ter medo, né? Porque uma criança com medo é tudo que uma escola não quer e os pais também não querem. Uma criança com medo, mas se acontece, temos que ajudar, os pais têm que ajudar, o projeto também ajudar para tirar isso. Algumas crianças chegam aqui, elas são bem fechadas, assim, bem fechadas, porque está tudo novo, está tudo diferente, porque os amigos são deixados para trás no país deles, a família. Então, assim, quando chegam aqui no Brasil, precisa de outros amigos, né? Precisa criar outros laços. O projeto ajuda nesse sentido, né? Para facilitar todo esse processo para a criança e também para os pais dos alunos. Isso é muito importante, muito importante. O professor pode até tentar na sala explicar, o aluno não entende, então nós professores do projeto Novos Caminhos aceleramos esse processo e também nas palestras que eu lanço, né, sobre o projeto, mostramos alguns como posso falar assim, meios pedagógicos que o professor pode utilizar para trabalhar com estudantes estrangeiros. E isso também ajuda muito quando a linguagem que o professor deve usar, porque um estrangeiro não fala o mesmo português que o brasileiro no início, né? Então, isso é muito importante. No projeto Novos Caminhos, a gente trabalha sobre isso, né? É um projeto que está aqui, está muito a favor do aluno e também a favor do professor da escola, né? Se você tem um estudante que você não consegue comunicar com ele, aí fica difícil, né? Passar informações. Nós aqui, nós ajudamos nesse aspecto. Às vezes, por exemplo, eu às vezes estou nas escolas e chega um estrangeiro, um haitiano, um africano, eles me chamam na sala, professor, mas você pode chegar na secretaria para nos ajudar, né? Às vezes eu sou tradutor, né? Aí eu ajudo, e às vezes eu conheço a realidade dos alunos dos países deles, eu também ajudo nas secretarias, né? Isso é muito importante, mas para dizer, algumas escolas entendem melhor, usam melhor o projeto Novos Caminhos do que outras.
quais são as diferenças que tu percebe assim, como que a escola consegue aproveitar, né, tirar melhor proveito do projeto? Bom, é que algumas escolas assim, tem uma escola movida por pessoas, então se tem uma pessoa mais fechada que a outra, é claro que, sabe? Por exemplo, tem diretor assim que sempre está conversando, tem uma coisa para ajudar e tem outras professoras que, outras diretoras que preferem não pedir ajuda, não falam, entendeu? Assim, é diferente, depende da pessoa, do perfil da pessoa. Por exemplo, na escola japonesa que eles sempre falando comigo, né? Sempre, tal aluno, como ele está? Tal aluno, poderíamos ajudar nessa questão? Tal aluno apresenta tal dificuldade, vamos ajudar nessa questão, professor, ele está vindo, ele está faltando. Ou temos uma questão aqui, precisamos de uma traduçãozinha, você poderia ajudar? Entendeu? Tem outras escolas que não fazem nada disso. Eu não sei se porque não sabe ou porque perfil da pessoa mesmo, eu não sei. Por isso que é muito importante a gente fazer continuar esse processo, né, de palestrar sobre o projeto, né, nas escolas que ainda não sabem, para entender melhor o papel do projeto, né? As palestras, né, são nas reuniões pedagógicas, né? Uma vez como tu vieste aqui na escola do Colo, né? A escola Ercílio Amante também, que a diretora sempre conhece tudo, sempre tem uma coisa para ajudar, né? É uma diretora que gosta de conversar, né? Isso também move as coisas, o perfil da pessoa. Se a diretora não gosta muito de conversar, aí, bom, acredito que não tem uma diretora que não gosta de conversar, né? Tem que gostar, né? Se é uma diretora mais fechada que a outra, enfim. E como tu observa, assim, por exemplo, quando as crianças chegam, né? Como que elas são geralmente recebidas nas escolas? Tu acha que tem receptividade? Ou que as crianças, né? Como que as crianças percebem essa criança estrangeira? Se tem, assim, quais os países, assim, que tu atende? Como que é a tua relação também no projeto público, dependendo do país? bom, é que, bom, na minha sala, se eu falar assim, eu atendo colombianos, dominicanos, haitianos, benines, da África, e maioria venezuelanos e cubanos, né? São os países que tem. E, bom, na minha sala, já que são estrangeiros, aí não tem uma diferença. Quando o novo chega, aí já entra no clima, porque não tem diferença. Ali, na turma normal da escola, aqui tem, às vezes, eles gravam de que os outros alunos falam assim, você não fala português, isso, eles não gostam disso, mas eles são crianças. Bom, eu posso dizer também que na cabeça delas, né, das crianças, elas não sabem que são estrangeiros, não sabem disso. E é nós que sabemos que são estrangeiras, não. Elas não ligam para isso. Elas acham, né, que são crianças, alunas normais, né? Mas às vezes eles reclamam, mas na minha sala é muito raro que acontece coisas desse tipo, porque eles já são estrangeiros, eles já têm um ponto em comum. Aí, segurando esse ponto, eles quase não desenvolvem preconceito entre eles. E eles falam do país de origem, eles têm saudades, o que tu percebe? Alguns sim, alguns venezuelanos, né, que as crianças sempre querem
voltar. Sempre querem voltar, mas elas gostam do Brasil, né? Gostam do Brasil, mas querem voltar. Eu não tenho muitos africanos, eu só tenho 3 belinenses. É, fala às vezes, né? Se você pede, mas já que o português é mais difícil para eles, né? Aí não fala muito. E os haitianos, bom, não querem voltar agora, porque eles sabem como que está lá. Não querem voltar agora. E os venezuelanos, as crianças, quais as motivações deles para Para voltar? voltar, não, é que tem mais liberdade no país. O que eles falam? Liberdade em que aspecto, assim? Parece para sair com amigos, parece que conhecer muitos outros lugares, mas ele fala que mais aqui você vai conhecer lugares também, você vai ter amigos, pode ficar. Aí, os amigos que eles deixam para lá, Sim. por isso querem voltar. Talvez a relação da infância ela seja um pouco diferente, como a gente fala que hoje as crianças elas ficam muito restritas ao ambiente doméstico, né? Os portões fechados, talvez lá tenha outro tipo de circulação, eles tenham mais liberdade nesse sentido. Será que é isso? É isso. Parece que eles não ficam dentro da casa lá na Venezuela. Eles ficam na rua, andando na rua. Parece por isso que eu não Sim. sei muito bem, mas querem voltar para isso. Mas não é porque não gostam da Venezuela. Desculpa! Mas depois de ter 1 ano, 2 anos aqui no Brasil também, eles começam a não ter mais essa ideia de voltar. Mas algumas sempre querem voltar. E as famílias? Tu tens contato com as famílias ou é menor? É mais com as crianças mesmo? Com as crianças, eu tenho alguns contatos, mas não. E são quantas escolas que tu atuas? 4. 4? 4. 4 escolas. E o número de alunos, mais ou menos, que tu atende? Bom, eu atendo cerca de 35 alunos. No geral? No geral, 35 alunos. Tem escola que tu percebe que tem um público maior? Sim. Por questão da região. Porque, claro, em Pinheirinho, em Santo Antônio, Vila Menor, tem muitos imigrantes morando nesses lugares. Aí por isso também as escolas não têm muitos estrangeiros. Na escola que não tem muitos alunos, é porque é uma escola infantil, eles a Sampaio, né, não tem muitos alunos. E, por exemplo, a escola ali do Rio tem muitos, já como os Anetes, sempre a escola que tem muitos pela localização. E agora eu sigo a mãe que está tendo muitos também alunos. E tem perspectiva de aumentar o número de escolas atendidas? O que tu percebe sobre isso? Bom, já que somos dois professores, para aumentar, teríamos que atuar menos tempo nas escolas, porque a gente atende de manhã e tarde também nas escolas, aí não tem como. E as outras escolas entram em contato com você, te perguntam alguma coisa? Às vezes sim, não muito. Às vezes não muito. Porque eles precisam mais da tradução. Certo. Às vezes eles chamam para traduzir algumas coisas também. Não. E Rubens, assim, o que tu percebe de for algo mais difícil para uma criança que vem de outro país se adaptar numa escola? O que tu percebes assim que seria um entrave maior? Não ter amigos. A dificuldade de ter amigos é o idioma depois, porque a criança ou adolescente eles conseguem brincar sem falar o mesmo idioma, mas quando eles têm amigos, eles aprendem muito mais rápido. Daí se
imagina que essa criança não está aprendendo. Não está aprendendo. Se você perceber que não está aprendendo com ninguém, é porque não está na escola. O corpo está na escola, mas a mente não. A mente não. A mente só tem problema e não está aprendendo. E tu faz essa percepção, tu observa também eles no cotidiano. Eu observo. Você pode confiar, né? Que se não está brincando, pode olhar na sala também, se está meio solitário, nos treinos, se não está brincando, né? Tem um problema. E aí geralmente tu faz o quê? Tu faz uma conversa? Às vezes eu digo isso para brincar junto, né? É que alguns não querem brincar com os outros, eu não sei se isso vem de casa, ou não sei, eu faço questão de todo mundo brincar. Às vezes eu separo os amigos, né? Aí eu vou para outras pessoas no meio. Às vezes eu tenho alunos que falam demais, até demais. Eu coloco o estudante que não gosta de falar perto da pessoa que fala muito, aí para ver se vai falar também. É porque eu já sei que quem fala muito, aí vai sempre ter uma pergunta e tal, isso. Aí ele já passa por eu faço isso. Mas então, assim, eu acho que de repente eu vou ter outras dúvidas e eu penso que eu vou te incomodar bastante ainda, mas eu quero agradecer muito pela tua disponibilidade, pela tua entrevista. Assim, foi muito importante para eu entender algumas coisas, porque assim, eu aqui na escola, observando, eu observo algumas coisas e eu faço uma reflexão, mas a tua fala fez eu entender muitas coisas que até então eu não tinha entendido. Então, é muito importante a gente ter essa troca, esse diálogo, né? Então, quero te agradecer muito, foi muito importante. E dizer que tu sabe, né, que eu te admiro demais. Obrigado, eu também. E tu precisar de mim sempre, vou estar sempre à disposição. Muito obrigado, e eu estou à disposição também. Tá?